Vamos meditar na palavra de Deus? Vamos crescer no conhecimento da palavra do Senhor, que é o alimento principal do nosso espírito. E eu queria trazer hoje a mensagem número 42 da carta que mudou o mundo, da Epístola aos Romanos, no capítulo 8, o capítulo do Espírito Santo. E hoje eu vou falar sobre a maior esperança. A maior esperança que um ser humano pode ter é a esperança da glória. Que um dia a morte não mais terá nenhum efeito sobre nós e teremos um corpo de glória, que é o título dessa mensagem. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos, na Epístola aos Romanos, quer dizer, capítulo 8, verso 10 a 11. Fala assim: mas se Cristo está vivo, olha só que coisa linda, irmãos. Se Cristo está em vocês, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito está vivo por causa da justiça. 11. E se o espírito, está com E maiúsculo, falando do Espírito Santo, daquele que ressuscitou a Jesus, dentre os mortos, habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo, dentre os mortos, também dará vida aos seus corpos mortais, por meio do seu Espírito, novamente, Espírito Santo, que habita em vocês. Irmãos, você tem ideia da dimensão dessa declaração que o apóstolo Paulo está fazendo aqui, irmãos? Mas vamos frisar alguns pontos principais. Nós temos falado que é impossível um relacionamento com Cristo Jesus sem o Espírito Santo. Se o Espírito Santo não mora dentro do coração da pessoa, essa pessoa não é cristã. Romanos 8 chama o Espírito Santo de Espírito de Deus, de Espírito de Cristo, mas está falando da terceira pessoa da Santíssima e Bendita Trindade. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, numa única pessoa. Né? 3 pessoas num único ser. E o privilégio máximo que nós falamos no último encontro nosso é saber que, com esse privilégio que nós enfrentamos no mundo, é saber que o Pai e o Filho habita dentro de nós por meio do Espírito Santo. Então, nesse verso 10 aqui, que ele está falando aqui para a gente, que é fantástico, irmãos. Ele está falando: se Cristo está em você, eis, o corpo está morto por causa do pecado, mas o espírito aqui é o espírito humano, com letra minúscula, né? Mas o espírito está vivo por causa da justiça. Esse é o plano de Deus, irmãos. O plano que Deus tem quando ele criou o ser humano. Quando ele colocou o casal, o primeiro casal, Adão e Eva, lá no Jardim do Éden. E esse casal foi feito à imagem e semelhança de Deus. A palavra latina que representa isso é imago Dei, a imagem de Deus. Um corpo imortal, irmão. A gente não tem ideia disso. Que não ficaria doente nunca. Nunca. Adão podia pular 500 metros de altura que ele não ia morrer. Podia pular do alto do morro do Everest embaixo que ele não morreria, porque ele era imortal. A glória de Deus estava nesse casal. O pecado entrou, acabou com tudo, irmãos. Roubou a imortalidade e trouxe morte, né? Então, o corpo físico que nós temos, que é uma herança do pecado de Adão, né? Esse corpo está morto, por quê? Porque ele caminha para a morte. Agora, quando nós entregamos a vida a Jesus Cristo, o nosso espírito que estava desconectado de Deus, e tudo que é desconectado de Deus está morto, que a Bíblia chama de o homem interior, o nosso verdadeiro eu, está vivo por causa da justiça. Em Romanos capítulo 5 nós vimos que o pecado de Adão nos tornou mortais. Ao pó iremos retornar. Não tem, isso é inevitável para todo ser humano. Mas aqui, quando Jesus vai à cruz, sobe aos céus, ele envia o Espírito Santo. E quando você entrega a vida a Cristo,
acontece o primeiro milagre, a regeneração do meu espírito, do meu verdadeiro eu, do meu homem interior, que fica conectado com Deus. A Bíblia diz que houve um transporte do império das trevas para o reino do seu amor. A Bíblia diz em Efésios 2 que o meu espírito está nos lugares celestiais junto com Cristo. No céu nós vamos ter uma dimensão bem real disso tudo que a Bíblia diz para nós. Então, por isso, irmãos, tudo isso foi graças à justiça da cruz de Cristo no Calvário. A morte de Cristo trouxe essa justiça que era dele e foi imputada em nós. Se o ministério de Jesus se resumisse apenas aos milagres que ele fez, né, as suas pregações, todos nós estaríamos condenados. E aí começa, diante dessa realidade espiritual que vai acontecer, a nossa glorificação, o apóstolo Paulo vai frisando isso de uma forma bem incisiva. Lá em Romanos 6 ele fala: não ofereça o seu corpo ao pecado. Em Romanos 12 ele diz que ofereça o nosso corpo como sacrifício vivo ao Senhor. Por quê? Reparem, a exigência do corpo deforma a mentalidade humana e faz que o pecado encontre uma base muito poderosa no ser humano. E o que nós estamos vendo de oferecer o corpo ao pecado, basta você todo dia entrar dentro da página na internet do UOL que você vai ver. Você vai ver ali orgias, você vai ver famílias participando de troca de casais, de swing, com filhinhos pequenos dentro da sua própria casa. Você vai ver pedofilia, você vai ver gravidez de adolescentes, você vai ver feminicídios que não param de crescer, você vai ver coisas abomináveis como estupros coletivos. Oferecer o seu corpo ao pecado trouxe uma grande vítima, e a grande vítima é a mulher. A mulher foi a grande vítima de tudo isso, de toda essa maldade que o sexo deturpado, do sexo impuro. A mulher foi coisificada pela pornografia nos últimos 30 anos, irmãos. Isso é uma verdade, é um fato. E é tão diabólico que isso mostra uma aparência de liberdade sexual, mas é tão destruidor isso, que por isso você vê tantas meninas de 7, 8, 9 anos, irmãos, crianças ainda, trocando fotos nuas pelo celular, tendo acesso a sites pornográficos que são altamente destruidores da mente humana. Então, o que você vê? Né? Não oferecer o seu corpo ao pecado. A nossa sociedade, a sociedade ocidental, de uma maneira geral, ela perdeu a poesia de um romance entre um homem e uma mulher. Né? Se a gente pegar esse ano nós tivemos a morte de um compositor da Bossa Nova, fazia músicas belíssimas, chamado Carlos Lyra, e ele tem uma música, né, chamada Minha Namorada. Se você pegar aquela letra da Minha Namorada, e é como se não existisse mais aquela poesia no relacionamento de um rapaz com uma moça. Né? Hoje nós vemos uma prostituição de forma extremamente generalizada, atingindo crianças, atingindo adolescentes. Nós vemos famílias, irmãos. Saiu no site do UOL uma reportagem do cidadão que aluga uma casa gigantesca para fazer churrasco de swing e bota seus filhos no quarto do lado, lá brincando joguinhos, enquanto orgias acontecem ao ar livre durante o dia inteiro. A gente perdeu a noção, irmão. As pessoas estão perdendo a noção do que o pecado faz, do que o pecado destrói, como o pecado acabará definitivamente uma prática de pecado com a vida eterna. Né? E aí eu fico vendo por que esses filmes coreanos, sul-coreanos, chamados doramas, fazem tanto sucesso. Porque esses filmes eles têm uma história do namoro, do relacionamento homem-mulher, ainda com bastante poesia, ainda com bastante romance. Coisa que se perdeu de uma maneira trágica, e a pornografia tem grande culpa nisso, a coisificação da mulher tem grande culpa nisso.
Então, quando ele está falando aqui, não ofereceis o seu corpo como instrumento do pecado, ele está falando do corpo físico mesmo, ele não está falando da carne. A carne é a mistura do corpo com a alma, com o psique, com o ego. Esse termo ego, psique, ele só foi surgir no século XIX com Freud. Mas ele está falando do corpo físico, esse corpo que até a idade de 25 anos ele atinge a sua plenitude e depois inicia um processo de decadência. Né? Nós vamos ficando mais fracos, né? Um processo de humilhação do corpo, um processo de decomposição que culmina na morte. Tudo isso foi por causa do pecado que entrou no mundo. Então ele está falando, não ofereça seu corpo, agora que teu espírito está vivo, não permita que o seu corpo dite as regras do teu viver. Paulo fala, eu esmurro o meu corpo. Para quê? Para que eu não seja reprovado. É uma coisa muito séria, irmão. Romanos capítulo 7, nós vimos que a lei do pecado ela atua nos membros do nosso corpo. Adão, quando pecou, ele teve morte espiritual imediata, mas a morte física não veio imediatamente. Ele levou, naquela época, a Bíblia diz que ele viveu até a idade de 900 anos. Mas a semente da morte física foi passa em cada ato sexual, tá? Em cada concepção de um novo ser humano, ela é transmitida, é implantada. Por isso que o sexo é uma coisa muito séria, muito séria. E quando ele é colocado num nível de impureza, é uma coisa muito perigosa, irmãos, muito perigosa. Quando eu aceito Cristo como Senhor e Salvador da minha vida, o primeiro fato que nós estamos vendo aqui é que o meu espírito é regenerado imediatamente, instantaneamente. Se não fosse isso, o Espírito Santo não teria como habitar dentro de mim ou dentro de você. Né? Aquilo que Colossenses fala, nós fomos transportados do império das trevas. Meu espírito está conectado agora com o Espírito Santo. E o segundo fato, que foi implantado dentro do meu ser uma semente de regeneração e de vida. Até no meu próprio corpo físico, ele usufrui disso. Acontece hoje, não é algo que vai acontecer no futuro. Por isso que a Bíblia fala ali, o pendor do Espírito faz a gente, como diz em Colossenses 3, pensar nas coisas lá do alto, lá de cima. Porque o céu é que controla tudo, irmãos. Quando João Batista disse isso, ele falou que aquele que veio do céu, sabe, está acima de todas as coisas, falando de Cristo. E Cristo falou a Pilatos, você não teria autoridade sobre mim se do céu não te fosse dada. E Daniel fala para o grande imperador Nabucodonosor, o homem mais poderoso da terra naquela época, o céu controla tudo. E por isso que a gente precisa ter essa reverência pelas coisas sagradas, pelas coisas celestiais, pelas coisas de Deus. E quando a gente usa o nosso corpo como instrumento de pecado, é como se a gente negasse a influência de Deus sobre nós. E é muito sério isso, irmãos. As misericórdias de Deus é que permitem que o universo continue. Nós vimos aqui, olha, essa semana a NASA divulgou que passou pela primeira vez um asteroide com a menor distância da Terra. Desde aquele asteroide que caiu lá no México, que causou a destruição de toda a vida humana no planeta, inclusive dos dinossauros. Então, depois que aquele asteroide caiu e causou essa destruição, um asteroide imenso passou a uma distância maior do que da Terra à Lua, mas é considerada a distância mais próxima. A Bíblia fala que quando aproximar o período da grande tribulação, estrelas cairão do céu, muitos asteroides irão cair, isso está relatado no livro de Apocalipse. Então, tudo isso leva a gente, irmãos, a ver que esse planeta, esse mundo, está com os dias contados. Então, eu preciso, primeiro, entregar minha vida a Cristo, porque Cristo fala em João 11, aquele que crê em mim não vai ter a morte eterna. Eu preciso ter o meu espírito recriado, eu preciso que o Espírito Santo trabalhe em mim, por isso que eu estou
O cristão é aquele que está vivo, porque o espírito dele vive. É a vida de Cristo. E se essa vida está presente, Paulo está falando aqui para a gente em Romanos que eu nunca vou morrer. Eu posso morrer a morte física, mas depois eu ressuscitarei e serei semelhante a Cristo. Apocalipse capítulo 20, verso 6 chama isso de a primeira ressurreição. Então, irmãos, algo milagroso aconteceu. Eu era um homem perdido nas minhas iniquidades, condenado, entrego a vida pelo grande amor de Deus, por meio da graça, né? A graça que produz a fé em Cristo, eu fui ressuscitado da morte para a vida. E agora o pecado não pode mais reinar em mim, irmãos. Não pode mais. Então, mas ele é sutil, ele é uma espécie de uma cobra silenciosa. Ele sempre vai tentar reinar na minha vida, ele usa o meu corpo para isso. Né? E hoje em dia, isso é trabalhado de forma poderosa por meio de imagens. Imagens que as redes sociais proliferam, né? E que tentam as pessoas. Então, é muito importante que a gente tenha isso em mente. Olha só, irmãos, que diz a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 7. Olha que coisa fantástica dito aqui. Diz assim: sabemos que se for destruída a temporária habitação terrena em que vivemos, quer dizer, o nosso corpo, temos da parte de Deus um edifício, uma casa eterna no céu, não construída por mãos humanas. Quer dizer, um novo corpo que nós iremos receber. Enquanto isso, gememos, desejando ser revestidos da nossa habitação celestial, porque estando vestidos não seremos encontrados nus. Pois enquanto estamos nesta casa, quer dizer, neste corpo, gememos e nos angustiamos, porque não queremos ser despidos, mas revestidos da nossa habitação celestial, para que aquilo que é mortal seja absorvido pela vida, a vida de Cristo. Deus é que nos preparou com esse propósito, dando-nos o Espírito Santo como garantia daquilo que está por vir. Então, ele continua, portanto, temos sempre confiança e sabemos que enquanto estivermos no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque vivemos por fé e não pelo que vemos. Então, eu vivo pela fé por quê? Porque agora eu estou num corpo físico e eu não tenho condições, com os meus sentidos físicos, de ter contato com o mundo espiritual. O anjo não precisa de fé, né? Porque ele está vendo o tempo todo a Deus, está vendo o tempo todo a Jesus Cristo. Mas nós precisamos da fé, porque a fé é aquela certeza daquilo que nós nos vimos. A fé é algo profundamente espiritual. Então, essa é a razão que Jesus falou, quando ele falou para os seus discípulos, ó, a carne é fraca, mas o espírito de vocês já está pronto. Então, é vigiar e orar. É se revestir da armadura de Deus. O pecado vai sempre nos assediar, mas ele não vai mais nos matar, mas ele pode causar muitos danos, pode causar muitas perdas, pode causar muitos problemas. Vide Davi com uma mera relação sexual com Betseba, o problema que causou, irmãos. Um adultério, uma coisa que era na mente de Davi seria uma aventura, gerou um filho, e essa criança morreu. Depois ele trama a morte do seu general mais fiel. Depois os seus filhos, por causa disso, Absalão, Tamar e outros filhos que Davi teve, tiveram a vida destruídas por causa dessa relação, de uma relação sexual adulta. Então, é uma bomba destruidora no ser humano. Por isso que o livro de Provérbios fala que o homem é louco, completamente louco. É como se quisesse pisar em brasas e achava que não vai se queimar. Uma vida promíscua, uma vida de adultérios, é uma vida que é uma verdadeira tragédia. E é uma ofensa direta a Deus, porque o nosso corpo não pertence a mais. Nós estamos envelhecendo, irmãos. Diariamente eu vou travar essa luta com o pecado. Por isso que lá em Romanos capítulo 7, 24, quando Paulo fala, maldito o homem que sou, quem vai me livrar desse corpo de pecado? Nós não estamos mais nessa situação.
porque o Espírito Santo já está conosco, já está vivificando o nosso corpo, preparando-nos para a nossa habitação celestial. Mas o pecado sempre vai querer buscar um ponto de apoio para lançar uma base e atacar nosso corpo, atacar nossa mente, atacar nossa alma e trazer destruição. Os nossos olhos têm que estar sempre, irmão, em Cristo e correr a corrida com perseverança. E Deus vai nos disciplinar, irmãos. Sempre que a gente se desviar muito e cambar para problemas que podem trazer destruição, podemos sofrer a disciplina de Deus. Por isso que Pedro fala, o livro de Hebreus fala, vocês ainda não derramaram o sangue na sua luta contra o pecado. Para evitar o que aconteceu com o rei Davi, Deus vai nos disciplinar, está lá em Hebreus capítulo 12. Então, verso 10, Romano está falando isso. Não, o que ele está falando aqui para nós? Nosso corpo está morto. Está morto por causa do que o pecado fez isso. Mas no verso 11, ele traz outra revelação fantástica. Ele fala assim, se o espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo é o Espírito Santo, né? Dentre os mortos também dará vida ao seu corpo mortal por meio do seu Espírito, o Espírito com letra maiúscula, o Espírito Santo, que habita em vocês. Esse versículo ele é erroneamente interpretado por pessoas que acham que pode usar esse versículo para receber uma cura física de uma doença. Está fora do contexto. Usar esse versículo com essa intuição. Porque no verso anterior, no verso 10 nós lemos, diz que nosso corpo está morto por causa do pecado. Então ele caminha para a morte. Então, os nossos corpos não serão ressuscitados como estão. Porque carne e sangue não pode entrar no reino de Deus. Nós precisaremos de um novo corpo. A ressurreição que vai acontecer comigo e com você, irmãos, é uma transformação. E nós iremos receber um corpo novo e glorioso, o corpo que Jesus Cristo tem quando ele saiu do túmulo de José de Arimateia no terceiro dia. Ele ressuscitou com esse corpo, que você pode até entender que era o mesmo corpo que Adão e Eva tinham antes do pecado ter entrado no mundo. Então esse versículo 11 aqui, ele é perfeito para a gente entender que o nosso espírito foi regenerado, mas o nosso corpo aí não. Mas um dia eu irei receber um corpo novo, sem fragilidade, sem dor, sem doença, sem decomposição, sem morte. Se eu não levo isso em consideração, irmãos, eu estou ignorando o aspecto mais glorioso das Escrituras Sagradas. Mais glorioso do que Cristo conquistou para nós, que é a nossa ressurreição. Os gregos, né? As escolas de mistérios gregos, eles, na época que o apóstolo João estava vivo, diziam que o corpo era impuro e é o espírito que estaria livre do pecado. Muitas religiões beberam nessa fonte, a fonte do gnosticismo, né? Espiritismo, esoterismo, budismo, hinduísmo, não crê na reencarnação do corpo várias e várias vezes. Mas não é isso, irmãos. Eu leio para você mais um verso lindo aqui, que é Filipenses capítulo 3, onde o apóstolo Paulo está falando isso também de forma maravilhosa. Olha só, capítulo 3 de Filipenses, verso 20 e 21. Ele fala assim, irmãos, olha que coisa linda. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente um Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio, transformará os nossos corpos humilhados para serem semelhantes ao seu corpo glorioso. A nossa cidadania está nos céus. Nosso espírito já está lá, conectado ao Espírito de Cristo. O poder que colocou todas as coisas do universo debaixo da autoridade de Cristo, debaixo do seu domínio,
é que vai transformar o nosso corpo humilhado para que a gente tenha o mesmo corpo de glória que Jesus tem. E é o Espírito Santo que vai fazer isso conosco, vai dar vida ao corpo. Esse corpo não vai ser mais um estorvo, esse corpo não terá câncer, esse corpo não precisará de passar por operações, por cirurgia, por tratamentos, por doenças. Acabou, irmão. Acabou completamente. Só que até isso acontecer, o dia da minha ressurreição, o dia da nossa glorificação, nós temos o Espírito Santo que está transmitindo a vida de Cristo a nós. Em Efésios diz que ele é o penhor da nossa salvação. Fomos selados, é como você fala, você pertence agora a Deus. Você vai morrer, mas um dia você vai ser exatamente como Cristo. Então, o meu corpo tem que ser instrumento da minha alma renovada pelo Espírito Santo. Certo? O meu corpo um dia terá poder como os anjos que estão no céu numa vida gloriosa. Isso é uma linguagem tão fantástica, mostrando que a minha personalidade será completamente regenerada. Quando eu estou falando minha, eu estou falando a nossa, irmãos. É a vida do Cristo ressurreto. É aquilo que ele fala, rios brotarão de dentro de você de água viva. Tá? Lembra quando Jesus ressuscitou? Ele está ali diante dos discípulos de Emaús, na mesa, na refeição, de repente ele desaparece na presença deles e vai se materializar aonde estavam os discípulos com medo, fugindo dos judeus e dos romanos, depois da morte de Cristo, que possivelmente era a casa da mãe do evangelista Marcos. Ele atravessa a parede e se materializa na frente deles. Ele sobe aos céus com seu corpo físico, desafiando a lei da gravidade. Então, é esse corpo, irmãos, que nós teremos. Carne e sangue não vão poder herdar o reino de Deus. Esse corpo aqui não vai herdar, porque o pecado mora nele. Então, eu não posso oferecer, enquanto eu estou vivo, esse corpo ao pecado. Se alguém jogar uma bomba atômica, espero que nunca aconteça, né? E a gente morrer, ser pulverizado, perder os átomos e as moléculas todas, virar pó, no dia da volta de Cristo, tudo isso vai se juntar. Tudo isso vai se unir e eu vou ser recriado e transformado no corpo de glória. 1 Coríntios, capítulo 15, verso 50, diz que eu vou semear o corpo natural e vou ressuscitar com o corpo espiritual como ele é. Então, irmãos, essa é a coisa mais gloriosa. Você vai estar junto com todos aqueles entes queridos que já partiram, mas que criam no Senhor Jesus, já estarão todos juntos. A morte foi vencida, irmãos, na cruz. Então, como desanimar? Por que eu vou me sentir infeliz? Por que eu vou me sentir deprimido enquanto eu estou nesse corpo? O mundo tem tudo, toda hora vai fazer eu gemer, mas meu espírito está livre. Livre. O corpo ainda não, é um corpo de pecado. Romanos 6, verso 18. Mas aquilo que está na carta aos Tessalonicenses, quando o anjo tocar a trombeta, Cristo voltar, num piscar de olhos, olha só, irmão, aqueles que estão mortos irão ressuscitar e aqueles que estão vivos, num piscar de olhos, ó, pisquei o olho, pisquei, ó. Nesse piscar de olhos, todo o meu corpo será transformado num corpo de glória e eu subirei aos céus, vivo, para um encontro com Cristo nos ares, para vir tomar posse da nova terra, do novo céu. Ao ressoar da última trombeta, seríamos transformados. E a presença do Espírito Santo é a garantia disso, da salvação completa. Romanos 16, 20 diz que Satanás será esmagado completamente, será colocado debaixo dos nossos pés, completamente derrotado. Tudo que nesse mundo dão muito valor, pagam fortunas para ter uma roupa de marca, uma bolsa de marca, um imóvel caríssimo, jatinhos, e tudo isso vai virar pó, irmãos. Tudo será destruído, tudo será destruído. Mas se você tem a Cristo, o selo do Espírito Santo está em você e você não terá mais nenhuma morte. Você receberá o corpo de glória. Essa é a maior
presente que você possa imaginar. Levante a sua cabeça, irmãos. Sorria. Aguarde que esse dia maravilhoso está chegando, onde você vai receber a adoção definitiva de filho de Deus. É isso que essa carta fantástica, divina, está nos dizendo. Temos que saborear esse capítulo 8 de Romanos, porque cada versículo é uma gema preciosa para as nossas vidas. Tá bom? Anime-se, irmão. Levante a cabeça, porque Deus ainda vai fazer coisas muito maravilhosas na sua vida. Fique com Deus e até o nosso próximo encontro.